Beleza, galera? Hoje é dia 12 de setembro de 2017. Desculpa aí tá gravando um vídeo esse horário, são 21h20 da noite, então tá escuro. Deixa eu pôr aqui. E aí a imagem não fica lá muito boa, ela fica meio escura e tal, mas é o horário que eu tenho disponível. Então até eu conseguir me readequar aqui para voltar a gravar os vídeos no período da manhã, ou mais claro aí, beleza? Eu quero falar rapidinho aqui a respeito da reportagem que saiu publicada hoje, agora há pouco aí, no G1. Zezé de Camargo diz que não houve ditadura no Brasil. Abram aspas, vivíamos num militarismo vigiado, fecha aspas. Essa reportagem tirou, né, essa versão aqui que o Zezé de Camargo deu a respeito do regime militar do canal da Leda Nagli, que é uma jornalista que ela ficou bastante famosa aí há alguns bons anos atrás aí na televisão, e agora ela tem um canal no YouTube que recebe o nome dela, Leda Nagli. Eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição desse vídeo aqui específico que ela entrevista o Zezé de Camargo e Luciano. Eu queria falar algumas coisas a respeito da entrevista dele lá. Se você não assistiu, assista. A primeira parte tem 14 minutos e ela disse que vai lançar a segunda parte dessa entrevista amanhã. Então, se amanhã tiver alguma coisa que interesse ainda, eu falo a respeito da segunda parte que vai ser lançada amanhã. Se não tiver, eu morro com esse vídeo aqui. Por quê? Coisas que ele falou interessante, que eu tô seguindo a ordem, beleza? Ele falou de atividade física, que ele faz atividade física, e eu concordo com ele nisso aqui. Ele falou que ele é uma pessoa muito determinada, também concordo que a pessoa tem que ser determinada, correr atrás dos seus sonhos, se dedicar, ralar, que vai conseguir as coisas, beleza? Concordo com ele. Aí começou a minha discórdia dele aqui. Primeiro ele falou que o jornalista, ele falou que é uma pessoa muito politizada, ele falou que assiste bastante jornal, assiste Jornal Nacional, né? Então ele, segundo ele, se interessa pelos assuntos da política, pelo que está acontecendo no Brasil, como um dever de um cidadão e tudo mais. E ele falou que acharia muito bom se os jornalistas expressassem a sua opinião pessoal a respeito dos assuntos pelos quais eles falam, ou falassem, né? Então, não concordo com isso, porque você imagina a atual conjuntura que o Brasil tem. O Brasil está totalmente dominado pela esquerda. Então, se um jornalista for dar a sua opinião pessoal a respeito do assunto, ele vai influenciar muito mais gente, né? Porque a grande mídia ela tem essa capacidade de influenciar uma nação inteira, vamos falar assim, né? Junto com professores e etc. Mas a grande mídia ela tem um poder muito grande. Então, se você está lá com um jornalista canhoto, falando só a sua versão a respeito de um determinado assunto, ele vai influenciar meio mundo. Então, eu não concordo com isso que ele falou. Na minha opinião, o jornalista tem que falar o fato e pronto. Ah, aconteceu um acidente ali? Aconteceu um acidente tal. Pronto. Ah, Lula foi pego com a mala de dinheiro. Lula foi condenado. Lula foi preso. Vai lá e dá o fato. E aí você deixa que a pessoa que crie ali a sua opinião a respeito daquilo lá. Não interessa a opinião do jornalista, muito porque ele vai influenciar muita gente. Então, primeira coisa que eu não concordo com ele. Depois ele falou a respeito que o brasileiro lutou muito pela democracia, isso se referindo à época do regime militar. Eu concordo que quem lutou pela democracia na época do regime militar foi os militares e os civis aí, a população geral aí, honesta e pessoas de bem que lutaram aí pela democracia. Não aquela conjuntura que ele falou ali meio indiretamente, mas que todo mundo coloca como se os artistas, os jornalistas e tudo mais lutassem pela democratização do país, lutassem pela democracia. Pelo contrário, Chico Buarque de Holanda, por exemplo, tudo lutava, na verdade, pela ditadura do proletariado. Então, não estavam lutando pela democracia, não. Então, não queira generalizar aí, não. Beleza? Então, segundo ponto aqui que eu não concordo. Depois, o próximo ponto que eu não concordo, ele fala que... aliás, eu concordo, né? Ele falou que o Brasil, na época, não era uma ditadura militar, e sim um militarismo vigiado. Então, na verdade, eram os militares colocando ordem em tudo, e ele faz até uma oposição falando assim, o que é ditadura? Ditadura é Coreia do Norte, ditadura é Cuba, ditadura é China. E aí ele vai dando os exemplos aqui. Aí beleza, aí ele está certinho nisso que ele falou.
Também concordo com ele. Não houve ditadura militar no Brasil. Até a jornalista aqui, ela tenta dar uma alfinetada, falando, mas houveram torturas, houveram perseguições, prisões e tudo mais. E aí ele pega e ele fala, teve, né? Mas não foi assim, tanta coisa assim. A coisa não é tão feia como pintam por aí. Então, poderia ter sido mais enfático, né? E falado que foi preso quem mereceu. Foi morto em combate quem confrontou os agentes de segurança. Então, deveria ter sido mais enfático. E aí deu uma passada de pano aqui, foi um pouco político nessa resposta. Próximo tópico, ele falou que acha que, e deu a entender que ele até concorda com isso, que os militares assumam aqui a coisa para colocar ordem no país. Ele fala que o militarismo para organizar a coisa. Eu já gravei um vídeo aqui a respeito da minha opinião sobre intervenção militar, mas aqui eu volto a reiterar falando que eu sou contrário à intervenção militar no Brasil na atual conjuntura. Sou contrário. Por quê? Ele fala até lá, os militares no Brasil para colocar a ordem e depois devolver democraticamente o país novamente. Isso já tentaram fazer em 64. E aí os militares evitaram que houvesse uma revolução marxista comunista no país. Então fizeram uma contra-revolução que já estava em andamento, a Revolução Comunista. E aí até hoje são tidos como os bandidos da história. Então fizeram essa oposição. Então, primeiro que eu sou contrário a qualquer tipo de revolução. Revolução é a quebra da ordem natural da evolução da sociedade. Então, sou contrário a qualquer tipo de revolução. Então, não sou a favor dos militares tomarem o poder, porque haveria essa quebra na ordem. E outro motivo é que os 3 chefes das Forças Armadas, que foram nomeados pela Dilma, o Temer manteve os 3, são ideologicamente ligados com a esquerda. Caso contrário, não teriam sido indicados pela Dilma. É meio que óbvio. Não é porque são militares que não têm pensamentos e ideologias de esquerda. Então nós temos lá 3 comandantes das Forças Armadas alinhados com a esquerda. Então você imagina aí, para quem pede a intervenção militar, seria um tiro pela culatra. Porque você imagina aí, era tudo que a esquerda queria no momento. Porque no militarismo funciona a coisa na base da hierarquia e disciplina. Então, o que o superior hierárquico disser, o subordinado vai cumprir. Então, você imagina aí, seria tudo que a esquerda quer. Os militares tomavam o poder a mando de alguém de esquerda lá, e aí você poderia tomar esse tiro sair pela culatra. Então, por isso que eu não sou a favor de intervenção militar na atual conjuntura. Aí ele falou que quando o Lula foi eleito, ele foi pessoalmente conversar com ele e falou para o Lula incluir o tema política nas escolas. E eu sou totalmente contra isso também. É o próximo ponto aqui. Sou contra, sou a favor da iniciativa da escola sem partido. Por quê? Porque também está dominado os nossos meios estudantis de professores de esquerda, isso é notório. Então, vai colocar um assunto política na escola, quem é que vai dar a matéria política? Só a esquerda, e vai puxar para que lado? A esquerda, óbvio. Então eu sou totalmente contra. Só que eu sou contra mesmo que se tivesse o pessoal da direita também. Porque eu não conseguia fazer essa separação. Então, eu colocar o meu filho numa escola, ele pode ter uma aula só com canhotos lá, ou pode vir dar uma sorte, pegar os professores de direita e tudo mais. Então, tanto de direita quanto de esquerda, eu sou contrário à política na escola. Para mim, a escola tem que ser uma fonte de ensino. Só. Ensino social, como se comportar em sociedade e etc. E o ensino ético-moral tem que ser dado pela família, pelos pais. A escola, na minha opinião, tem que ser dada matéria, ensinar o conteúdo da matéria. Tem professor de matemática ensinando ideologia de gênero, coisa que não tem nada a ver. Como se comportar, como ser uma ovelhinha e blá blá blá. Então, não, isso aí tá fora. Vai para a escola para aprender matéria, conteúdo. A vida em sociedade, como agir ética e moralmente, os pais que devem ensinar. Então, mais um ponto aqui que eu sou contrário ao que ele falou.
E depois ele falou que a honestidade é um dever e não uma virtude. Concordo com isso também. A honestidade acaba sendo um dever, e até no contexto que ele falou. A honestidade no Brasil é tida como uma virtude, né? Quando você olha, nossa, o fulano é honesto e tudo mais. Que na verdade não deveria ser assim, deveria ser todos terem isso, né? Inato já. Então, a regra é a pessoa ser honesta. E aí, a exceção é o desonesto. Aí no Brasil inverte a coisa, né? Então, quando você acha alguma pessoa honesta, uma pessoa que acha um celular no chão e devolve, nossa, o cara é honesto. E aí você vai lá e idolatra a pessoa. Beleza? Então, essa aqui é a minha opinião a respeito desse vídeo que ele gravou, rapidinho aqui. Então, forte abraço, boa noite aí. Até lá.